Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui do Geração Curto Circuito Podcast. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com batom rosa, tenho olhos castanhos também. Tô com brinco laranja, tenho sempre que colocar a mão porque eu esqueço os orelhos. Tô com uma blusa rosa, assim, bem forte, e uma saia preta. Tenho pequenas tatuagens nos braços. Esse episódio do Geração Curto Circuito Podcast é para a gente divulgar o Geração Curto Circuito Talks, que são vários bate-papos que a gente tem feito aí pelo Brasil. E a gente tem falado sobre moda, com patrocínio do Instituto C&A e também por meio da Secretaria de Cultura, pelo PROAC, né, pelo Programa de Ação Cultural. E hoje eu estou aqui com a Heloísa Rocha. Seja bem-vinda, Elo. Eu que agradeço, Thaís. É um prazer estar participando de mais um episódio desse podcast. Ai, muito obrigada. Essa temporada de moda, você é a primeira. Nossa, então espero que eu faça essa abertura muito bem. Muito bem. Você pode fazer essa nossa descrição, por favor? Claro, eu sou uma mulher de pele branca, com deficiência, de baixa estatura. Estou sentada em uma cadeira de rodas de cor preta. Tenho cabelos lisos, longos e escuros, olhos escuros. Estou usando uma camisa branca de manga comprida, uma calça mais ou menos xadrez, preta e branca, escarpão preto, um colar prateado com detalhes em vermelho, pedras vermelhas, e tenho uma tatuagem no pulso esquerdo. Ah, seja muito bem-vinda. Que legal. Eu super te acompanho no Instagram, pelo Moda em Rodas, há um tempo já. E aí, quando a gente teve essa oportunidade de falar sobre moda, eu falei, nossa, tem tudo a ver a gente chamar a Elo. E aí, só uma curiosidade, assim, que não tem a ver com moda, né, com o tema. Você é do Sergipe, né? Você é de Sergipe. Sou natural de Sergipe. Eu moro em São Paulo desde 2008. Uau! Foi o primeiro estado que eu visitei do Nordeste. Nossa! O Sergipe. Sou natural de Aracaju, capital. Que legal! Bem, eu sou apaixonada. Então, eu não sei o que dizer, porque ela é o oposto de São Paulo, né? Então, é uma cidade muito tranquila. Uhum. Mas que eu também gosto desse caos que é São Paulo. Sim. Eu também gosto de tudo. Gosto do caos, gosto da tranquilidade. É muito engraçado porque eu saí na época, não sei hoje, da capital menos populosa para mais populosa, então... É menos populosa? Não sabia. Não sei. Na época que eu saí hoje, eu não sei. Então, não sei me dizer como é que tá a população. Posso até estar falando alguma coisa errada aqui. Mas porque minha área é moda, não é moda. Geografia. Com certeza menos gente que São Paulo. Então, deve ter sido. São Paulo é mais populosa, então... E você veio para cá para estudar jornalismo ou não? Você já tinha feito jornalismo lá? Tinha acabado de me formar em jornalismo. E eu estagiava, na época, na Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Havia um convite para ser efetivada, mas eu sentia... a gente está falando de 2007, tá? Era outra realidade em relação a 2024. Tá. Então, a gente não se falava tanto sobre a presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Já tinha lei de cotas. Tá. Mas eu sentia muita dificuldade de ingressar no mercado. Eu tive dificuldade para estagiar. E olha que eu estagiei bastante, até em comparação a muitas pessoas com deficiência. Tá. Na minha área. Se a gente for perguntar quantas pessoas com deficiência que são jornalistas, a gente conta nos dedos. O acesso já é uma barreira, né? O acesso é uma barreira. Então, eu prevendo, na época, que talvez eu tivesse dificuldade de ingressar no mercado, eu decidi vir para São Paulo. Minha família é daqui, meus pais são daqui. Toda minha família, então, já tinha uma base. Para dar continuidade aos estudos. Então, a proposta era fazer uma especialização, na sequência, mestrado e caminhar para o concurso. Tá. Essa era a minha ideia. Só que tudo, como são os planos, muda completamente. Totalmente. Ainda bem, né? E aí eu fiz a especialização. Nesse meio tempo da especialização, eu arrumei um trabalho na área, como redatora em uma rádio. Tá. Aqui em São Paulo. Continuo até hoje nela, além do Moda em Roda. Então, são trabalhos paralelos. Tá. E eu não voltei mais. Assim, não voltei. Volto para Aracaju todo ano. Que legal. Porque eu tenho uma base muito forte de amigos
de uma vida inteira. Claro que eu tenho minha rede de contatos aqui. Mas, e eu gosto de ir lá para desconectar. Então, é aquele período que eu desconecto, praia, mato saudade da culinária, um monte de coisas, né? Que delícia. Mas eu não voltei mais e acabei fixando. Fiz o caminho inverso dos meus pais. Meus pais se casaram de São Paulo, foram para o Nordeste. Eu me formei do Nordeste e vim para São Paulo, então eu fiz o caminho inverso. É mesmo, completou. Foi. E aí, tô fazendo minha carreira aqui, né? E você começou a trabalhar com moda já no Moda em Rodas ou não? Antes você já cobria? Porque você chegou a cobrir o São Paulo Fashion Week, algumas né? edições. Eu cobri pela rádio, tá? Porque é uma rádio universitária. É a Rádio Gazeta Online, uma emissora dirigida pela Faculdade Casper Líbero. Ótimo. Então, a gente trabalha com uma produção de uma rádio, como uma rádio qualquer, porém de um sistema mais pedagógico. Então, a gente é tipo uma questão de laboratório para os estudantes de jornalismo e rádio, TV e internet da faculdade. Tá. Então, em alguma dessas coberturas na época, havia necessidade de um profissional acompanhando. Então, nas edições da São Paulo Fashion Week, eu era escalada. Então, geralmente, era a área que o profissional se identificava mais. E você sempre gostou de moda? Sempre gostei de moda, mas assim, não trabalhava. Em relação aos outros profissionais, eu tinha uma facilidade com o tema. Por exemplo, eu já não tinha com esporte. Sim. Então, aí outros profissionais que tinham mais conhecimento sobre o assunto. Então, geralmente, a gente se dividia dessa forma. E todas as edições naquela época, eu estou falando coisa de 10 anos, eu ia. Ah, tá. Mas eu ia como jornalista. Eu ia como acompanhante de estudante. Eu não ia... Só para você ter uma ideia, Thaís, eu não fazia ideia o que era moda inclusiva. E você sempre usou moda inclusiva, né? Mas a moda sempre fez parte. A moda faz parte da gente. A moda faz parte da construção da gente. E eu sou neta e sobrinha de costureira, por parte de mãe. Nossa, já tá no sangue. Então, eu não sei pegar um botão. Mas com elas, eu cresci vendo. Então, revistas de modelagem. Eu cresci vendo minha tia atendendo clientes, fazendo prova de vestido. Eu sei identificar tecidos, eu sei identificar o que é uma boa costura. Nossa, e com elas foi muito bom, porque eu entendi, através da moda, a conhecer o meu corpo, a conhecer aquilo que ficava bem, o que não ficava, a montar meu estilo, né? Que é uma dificuldade de muitas pessoas com ou sem deficiência. De você se olhar no espelho e você gostar daquilo que veio, você identificar. Tipo, porque a gente segue uma tendência, mas naquela tendência nem sempre quer dizer que é você vestindo aquilo. A cor que fica melhor, o tecido que fica melhor, o molde que fica melhor. Então, isso foi muito bom nessa minha construção, porque eu utilizei a moda, por conta dessa minha estrutura corporal, totalmente, vamos dizer, diferente dos antigos e rígidos padrões de belezas que são impostos pela sociedade. Até hoje pela sociedade. E a moda, ela me serviu para quê? Para que eu conseguisse construir essa imagem que eu quero passar. De uma mulher, hoje com 40 anos, né, sei lá, 20, 30, de uma jornalista, de uma profissional, e principalmente para fazer com que a cadeira de rodas não se sobressaia sobre a minha pessoa. Ela faz parte de mim, mas ela não é Heloísa Rocha, entendeu? Exato. Ela é um detalhe. A minha deficiência é um detalhe. E eu achei muito legal, assim, estudando sobre o que você escreve, né? Entrando agora nessa parte do jornalismo de nicho, né? Que é jornalismo de moda, e ainda de moda inclusiva. Eu achei muito interessante, porque eu fiz uma relação com um trabalho que a gente faz aqui no Geração Curto Circuito. A gente vai lançar ano que vem um guia de profissões. E no guia, na introdução, eu escrevi sobre como escolher a profissão. E eu fiz essa relação de que muitas pessoas acabam indo para uma profissão e tendo que se adaptar à profissão. E, na verdade, a gente deveria escolher a profissão e não sem precisar
se adaptar. E a moda, quando você fala de moda, você traz essa percepção, né? De que não é a gente que tem que se adaptar à roupa, é a roupa que tem que se adaptar. Exatamente. A gente, né? O que acontece é que a indústria, ela nunca pensou nos corpos diversos. Vários corpos, isso. Então, sempre até hoje, ainda é o corpo jovem. Quando a gente é voltado. Então, qual é a faixa etária que a moda costuma trabalhar? São, sei lá, 15, 18, 35 no máximo. Isso, é. Mas também dentro desse meio a gente tem os corpos com deficiência, a gente tem os corpos trans. Trans que eu falo porque realmente é um corpo de uma mulher trans não é o mesmo corpo de uma mulher cis. Sim. Então, às vezes, ela pode ter dificuldade de usar uma determinada roupa que está numa loja. Por conta do seu tamanho, da sua estrutura mesmo. Não está adequada para um corpo com deficiência, não tá... E por aí vai. Hoje, está havendo mudanças? Está. Não são todos os corpos, não. Mas a gente vê uma mudança significativa. Que eu gosto muito de usar como exemplo é a moda plus size. Ah, é verdade. Então, é um corpo muito, que né? foi até pouco tempo atrás negligenciado. Ainda é. Se a gente for pensar que determinadas numerações ainda não são contempladas. Mas que ele conquistou um espaço que antes não tinha. Então, hoje a gente vai num shopping ou a gente vai numa fast fashion, a gente já vê coleções para esse público. Sim. A moda para a pessoa com deficiência ainda não. E é muito do autoconhecimento. Eu acho que serve... Primeiro, é interessante a gente se conhecer para poder saber o que vestir. A gente se respeitar, né? A gente se respeitar. E também, eu acho que a moda também ajuda a gente a se conhecer, né? Quando a gente coloca uma roupa e fala, nossa, alguma coisa... Alguma mensagem a gente quer transmitir. Isso. Então, a moda também, ela é comunicação, né? É comunicação. E é poder também, né? Ela é poder. Ela é poder, ela é comunicação, ela é identidade, ela é cultura, ela é política. Nossa, muito. Eu estava ouvindo um vídeo esses dias sobre linguagem. E aí a pessoa falava que linguagem é poder. E aí eu fiquei pensando nisso, que a moda também. Por isso que, às vezes, para algumas pessoas, não interessa que a moda seja acessível. Porque é um poder. Quem está nos lugares mais altos, assim, da sociedade, quer manter essa desigualdade, né? Sim, mas tem pessoas que estão fora desses padrões de corpos, tá? Que estão no poder. O que acontece é que é uma questão também estrutural, histórica. Tá. Então, a vida inteira, a pessoa com deficiência, ela se adaptou à moda. Não a moda se adaptou a ela. Tá, E é uma questão que eu sempre, quando pergunto assim, o que falta para a moda inclusiva, sair da teoria para se tornar uma realidade, né? Eu falo bem assim, vai muito da sociedade com deficiência, do consumidor com deficiência. Que foi o que aconteceu com a moda plus size. Tá, que legal. Foi o que aconteceu com a maquiagem para a população preta. É verdade. O que aconteceu? Falaram bem assim, não vou tolerar mais. Se impor, né? Se impor. E a população com deficiência, ela precisa se impor. Só que ela tem que ter essa virada de chave. Primeiro, ela tem que conhecer os benefícios, o qual ela vai se sentir melhor, com uma roupa projetada, pensada nela, pensada nas necessidades dela. E entender o lugar dela dentro daquele espaço. O problema é que a população com deficiência, ela, por anos, por séculos, toda a sua vida, ela luta por existir em vários setores. Nossa, sim. É na saúde, é no mercado de trabalho, é na educação, é na cultura. Aí o que acontece? Muitas das vezes, a moda, ela fica não é uma prioridade. Tá. Mas todo mundo tem que se vestir. Exato. Todos os dias. Todos os dias. Se você sair na rua sem roupa, você certamente vai ser preso. Exato. Então, é essa questão. Eu falo assim, a gente precisa se vestir.
Mas a gente não quer se vestir. Tem que entender que a gente não quer se vestir como uma coisa qualquer. Claro, e com as poucas opções que tinham, né? Que agora vocês têm mais opções, né? As pessoas com deficiência têm mais opções. Tem, né? Pelo que eu tenho percebido. Tem. O problema é que eu acho que, assim, não é as opções que tem no mercado, ainda são poucas para uma população de 18 milhões e meio. Tá. E as opções que tem, muitas vezes, vêm de marcas pequenas. Que aí o custo é um pouco maior, né? Primeiro que fazer uma roupa para uma pessoa com deficiência, o custo sempre vai ser maior. Ah, tá. Primeiro porque é muito mais fácil você fazer uma peça em larga escala total. do que em pequena escala. Custo sai maior. E fora que, às vezes, dependendo do material, sai mais caro também. Eu vou trocar um botão, por exemplo, comum, por um botão de imã. Entendeu? Então, sai mais caro. Tá. E aí, quanto mais, vamos dizer, para quem vende o botão de imã, se em vez de eu pedir 10, eu pedir 100... O custo sai barato, sai menor. E aí, como não tem essa mentalidade ainda sobre os benefícios, sobre o consumo, entender que a peça é um pouco mais cara. É o mesmo dilema, às vezes, que acontece com a moda sustentável, mas numa proporção diferente. Em vez de eu adquirir uma peça que é um pouco mais cara, mas que vai ter um caimento melhor, que vai eu vou me sentir mais segura, mais confortável. E vai usar que eu vou usar mais. Vou ter facilidades, por exemplo, para ir no banheiro. Em vez de eu ter que pedir ajuda para tirar uma roupa, ou eu gastar 3 vezes o tempo que eu gastaria com uma peça adaptada. Então, imagina, eu ganho tempo, eu ganho qualidade de vida, os ganhos são inúmeros. Só que o que acontece? Muitas dessas peças, dessas marcas, elas vendem online. Vendem sob medida. Ah, daí não dá para provar. Não dá para provar. Aí a gente tem o problema no Brasil do envio, da troca. Nossa, é mesmo. São muitos detalhes, São muitos detalhes. A grande parte dessas marcas estão no eixo Rio Sul e Sudeste. Sim. Aí eu vou vender para alguém do Norte. Gente, o custo de envio. Custo de envio. Pessoas com deficiência, cada deficiência tem sua particularidade. Claro, Eu sou uma pessoa com deficiência física. Sim. Mas que o meu padrão de corpo é totalmente diferente de uma pessoa paraplégica. Sim. Mas nós dois usamos cadeira de rodas. São muitas semelhanças e muitas diferenças também. Só a população com nanismo, que eu estou dentro, somos mais de 400 tipos no mundo. Olha, e a gente, inclusive, entrevistou, né, a Josi. E acho que é a única marca de pessoas com nanismo? A dela? A que eu conheço, Voice? sim. Que eu conheço Então, no Brasil, gente, tá? No Brasil. No Brasil. Tem marcas que fazem adaptações. Tá. Mas como a Josi, só ela criou, ela trabalha com um público específico de nanismo, que é a condroplasia, não é a minha. Tá. E ela criou uma tabela de medida para eles. Isso O diferencial é esse. Isso é maravilhoso, porque eu não sabia, mas existe uma tabela de medidas padrão, né, de vestuário, né? E existe, aí ela criou... mas no Brasil também é totalmente diferente. Super. Totalmente. Porque o problema é que aí depende da confecção. Então, não deveria, né? Então, por exemplo, acontece você tá numa loja, uma calça M... Acontece muito. E você outra calça M de outro modelo, mas não serve. Você fala, como? Faz muito tempo que eu não uso calça jeans, mas quando eu usava... assim, eu tinha de 38 a 44. Tipo... Não, impossível, gente. Aí a pessoa fica sem saber qual é o seu tamanho. E o autoconhecimento, né? O autoconhecimento e fora, assim, é difícil até de você comprar na internet. Exato. Por isso que eu sou a favor de as marcas liberarem sempre a tabela de medida. Eu também. E a tabela de medida certa. É. Tá.
Hoje em dia eu compro bastante pela internet, mas quando tem tabela de medida, se não tiver, Eu só nem compro de marcas que eu já conheço. Tá. Então, sei lá, marca X, eu já conheço. Já comprava. Isso porque a gente começou a consumir mais na pandemia, né? Na pandemia, total. E aí, eu já sei mais ou menos que aquela marca, eu sempre pego do tamanho tal e tal. Então, eu já sei que meu tamanho é naquela marca, Ótimo. é aquela numeração. E mesmo assim, é aquela questão do autoconhecimento novamente. Eu já bato o olho, eu já sei quando a blusa vai servir ou não. Perfeito. Então, modelagem que eu fico na dúvida se a cava vai ficar muito grande, ou, por exemplo, se eu vou precisar ajustar e eu vejo que o tecido, eu não compro. Tá. Eu não corro risco. Porque é isso, né? Você Eu prefiro investir numa basiquinha, que eu sei como vai ser na internet, do que Sim. uma blusa mais... Por exemplo, camisa, pra mim, eu tenho que experimentar, não tem jeito. Porque eu uso numeração infantil. Tá. Por causa do meu tamanho. Tenho menos de 1 metro de altura, 90 e poucos centímetros. Só que criança não tem busto, eu tenho busto. Ai, sim. É outra... Então não fecha. Uau! Tá vendo? São detalhes que os designers de moda, os estilistas, precisam pensar, né? Aí é o caso da Josi, porque a população com nanismo, o que acontece? No caso da condroplasia. E aí a gente pode ficar aqui 3 episódios falando sobre cada deficiência. Sim. A população com nanismo, ela não está nem no caso dela, especialmente, não está nem no público infantil, porque eles têm os quadris mais largos, tem busto, o ombro é mais largo. E também não estão na população adulta, nem se fosse o PP adulto. É verdade. É muito específico para eles. Porque aí é né? grande. Aí uma bermuda, eu já vi pessoas com a condroplasia que estão na internet, que fazem sucesso. Falam assim, olha, eu pego uma bermuda de adulto, PP, e transformo em calça. Sim. E tem que adaptar, né? E tem que adaptar. Então, é essa questão. Sapato é infantil. Pessoa com a condroplasia, ela tem o pé um pouquinho mais gordinho. Pequeno, porém mais largo. Não é infantil. É adulto, também não é adulto, porque é muito grande a forma. E sapato deve ser bem mais difícil de adaptar, né? Geralmente eu não sou da população com a condroplasia. Então, o calçado infantil me serve. O problema é o modelo. Então, eu mando fazer meus sapatos de salto. Tá. Mas eu sei que, por exemplo, a população com a condroplasia, eles gostam muito de tênis. Ou aqueles sapatos, às vezes, de tecido, sabe? A parte de cima. Porque você consegue alargar. Do que se for como é que eu vou dizer? Uma forma. Não é forma, é um material. Tá. Mais duro, resistente, que eu não consigo encaixar o pé, fazer com que o pé fique confortável ali dentro. Aí teria que ser a parte com eles, entendeu? Não é meu lugar de fala. Mas eu mando fazer meus sapatos, né? Sim. Nossa. E São Paulo tem em todos os lugares? Não. Tá. Só São Paulo? Não só, né? Mas... É que assim, eu não consigo... nunca fiz uma busca pelo país. São Paulo tem, mas tem que entender que o ofício de sapateiro é um ofício que está em extinção, né? Está muito em extinção. Muito. E é caro. É um produto caro. E não é um produto que qualquer um consiga. Uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil consiga comprar. Tanto que eu, quando mando fazer um sapato, é assim, uma vez na vida passo um tempo e faço de novo. Exatamente. E sempre modelos atemporais. É o Scarpan preto, que nunca vai sair de moda. Eu não sou daquelas que, tá na moda um neon. Não vou fazer. Não vou fazer. Isso, porque não sabe até quando, né? Vai. É caro, é um investimento. Você comentou dessa pesquisa, né, sobre
talvez sapateiros, assim. E aí eu fiquei pensando no seu blog. Você começou com o blog, depois você foi pro Instagram, Comecei né? com perfil no Instagram. Ah, começou com um perfil no Insta? É. Uau! Comecei na rede social. No primeiro Tá. foi o Insta. E aí eu falei bem assim, vou dar um mês. Aham. Não, um mês e pouco. Se der Que certo, eu máximo. continuo. Se não der... Tá. E aí foi dando certo. E aí você criou o blog? O blog, ele surgiu bem depois. Ele surge inicialmente como um podcast, como a gente está agora. Sim, já ouvi também. Nossa, tem muitos episódios. Tem. E ele surge mais ou menos na pandemia. Tá. Ah, foi 2020. Foi um pouquinho antes, acho, da pandemia. Acho que o primeiro foi... Mas foi bem sobre o naquela carnaval, né? Foi. O primeiro foi sobre o carnaval. Aham. E aí... Porque eu já vinha sentindo a necessidade, porque aquela questão, era eu. Eu falei, gente, eu tenho uma deficiência. Eu nasci com uma condição rara, que eu nem expliquei até agora, que é a osteogênese perfeita, que tem como principal característica fragilidade óssea. Mas eu trago meus looks, mas eu estou conversando com as outras deficiências. Tá. Eu estou abrindo espaço para outras deficiências. E aí foi quando também eu era convidada para dar entrevistas, para falar sobre o assunto para meus colegas. E eram sempre ou as mesmas perguntas, e uma pergunta que me incomodava muito. Quais são as suas dicas de moda? Quais são as roupas que você mais gosta de usar? Quais são as lojas que você costuma comprar roupa? Mas aí é a Heloísa. Tá, entendi. Que não vai servir para todas as Não, pessoas. se a gente virar aqui esquina e encontrar outra pessoa, com mulher com deficiência, ela vai falar, tá, a Heloísa usa isso. Exato. Mas eu não uso isso. Aham. E uma questão, e conversando com outras mulheres com deficiência, eu percebia que elas não conheciam as marcas. E fui conhecendo as marcas, tudo, e eu descobri elas têm pouca visibilidade. E a gente sabe que a mídia ela tem um poder muito grande Muito. de divulgação. Uhum. Então, aí eu falei, e eu sou o quê? Sou jornalista. Aí você juntou. E eu já queria mudar, já queria tirar o meu protagonismo. Tá. E eu queria usar aquilo que eu mais sei fazer, que é contar história. E aí ele surge inicialmente como podcast. Só que eu não gosto de microfone. Eu trabalho em rádio, mas eu trabalho nos bastidores. Tá. Eu nunca gostei. Na época de universitária, as aulas que eu menos gostava era rádio e telejornalismo. Eu odiava. Tanto que quando eu fui para a rádio, eu fui fazer um curso de oratória, porque eu morria de medo. Falando aqui com você, não Tá parece. super à vontade. Mas aí é aquela coisa, quando o bicho aperta, a gente vai se virando, né? E também anos de experiência, né? Já tem mais. Eu tenho 16 anos de rádio. Então, Se eu não tivesse aprendido até agora. Mas eu não gosto. Nunca gostei. O que eu sempre gostei foi de escrever. tá. E me dava muito trabalho, realmente. Eu tinha um problema de logística, porque tem que conciliar o Moda em Rodas com o meu emprego. E aí surgia também palestra, surgia aquele... Eu não estava conseguindo, com o podcast, ter uma produção contínua. E aí eu decidi criar o blog. Ah, tá. Que daí você conseguiria fazer com Conseguiria fazer com mais tranquilidade. Era texto. Eu tinha dificuldade, eu tive dificuldade, por exemplo, no podcast, de determinadas deficiências, que tem dificuldade de comunicação. Exatamente. O podcast me dava essa dificuldade. Então, por exemplo, a síndrome de Down, ela tem um problema de comunicação. Verdade. Aí teve outra vez um episódio... vou falar sobre moda inclusiva para o consumidor surdo. E agora? Como é que eu vou conversar com a pessoa? E eu não sabia Libras na época. Esse ano eu fiz um curso de Libras. Falo básico do básico, mas falo. Consigo me comunicar. Pelo menos, oi, tudo bom? Isso, sabe? E aí eu tive que buscar uma pessoa surda, oralizada. Tá.
Mas você há dificuldade, eu tinha que entender, testar para ver se havia, se era audível a fala. Então, eu tive vários problemas, de barreiras. E eu falei, com blog, com texto, eu não vou ter isso. Tá. Aí agora você... Mas você continua com o podcast, né? Não. Ele tá lá. Porque o conteúdo tá lá. Muito não, lá. O conteúdo não... Tanto que muita gente... É o mesmo formato. O objetivo é o mesmo. A diferença do blog que me permite é que, assim, eu consigo fazer outras divulgações além dos conteúdos. Então, se eu tô aqui, eu posso divulgar no blog. Sim. O que eu não permitiria no podcast. É verdade. E me dificultaria nas redes sociais. Então, eu posso fazer um texto. Ó, no último mês, eu participei, não sei o quê. Você confere aqui, embeda o link, posso botar áudio, Então, me dava essa oportunidade de... Eu posso ir além do texto. Perfeito. E, realmente, o que eu gosto é de escrever. Sempre gostei. Não, isso é ótimo você falar, porque algumas pessoas que, de repente, querem trabalhar com comunicação não sabem as diferenças das plataformas, as facilidades ou as barreiras e os desafios. E aí você trouxe tudo isso. Então, assim, podcast super legal. Só que tem essas barreiras de comunicação. O blog já facilita. Então, de repente, alguém que quer começar a produzir conteúdo de nicho pode começar... como você fez, pelo Instagram, ver se dá uma repercussão legal, e aí faz algo um pouco mais elaborado, que é o blog. E aí outra dificuldade que eu tinha, que, por exemplo, eu não tinha recurso. Isso. Então, o podcast, eu excluía a população surda. Ah, sim. O máximo que eu conseguia era fazer a legenda. É verdade. Mas eu não estava sendo 100% inclusiva. Apesar que, assim, tem, por outro lado, a população com deficiência visual, para eles consomem muito conteúdo de rádio, de podcast, de áudio. Sim. Eles adoram. E se a gente for pensar numa população hoje, no geral, o podcast, ele tem uma abrangência muito boa, porque você pega as pessoas que não sabem ler. Você pega as pessoas que não têm tempo. É mesmo. A gente vive uma sociedade ansiosa, que não tem tempo de ler 3 parágrafos. Então, eu também corro esse risco. De alguém abrir minha página, o texto é muito grande, isso aí. Não dá para agradar todo mundo. Mas é importante escolher. Dependendo da fase da vida que a gente está, né? A gente tem que escolher. E aí, o blog, eu conseguia botar uma biografia minha, então... Vocês me pediram, a biografia tá lá no blog, quem sou eu, o que pode encontrar, tudo. E aí é uma coisa assim porque o que eu falo assim, tem o Instagram, foi o primeiro, é o que mais tem sucesso. Inclusive, mas tem legenda... se o Instagram acabar, acabou o Moda em Rodas. O blog não. Inclusive, tem legenda em inglês, né? Tem. Isso aconteceu nos primeiros anos. Foi ganhando espaço. E aí, eu comecei... Isso eu já não conheço mais, mas eu conseguia conhecer os seguidores. Não, porque agora você tá com muitos seguidores. Não, ainda sou uma micro, mas... Eu não me prendo muito a números, tá, Thaís? O importante é assim, saber... Porque assim, não adianta você ter 1 milhão, mas seu conteúdo não está sendo visto. Você não está sendo relevante. Ou então está sendo visto, mas por pessoas que não... Meu objetivo está sendo alcançado. Então... E aí, teve um dia que... até hoje. E ela acabou virando... uma pessoa além de ser seguidora. Ela é uma das poucas que eu apoiei das minhas redes sociais. Ela é da Espanha. Olha! E ela tem a mesma deficiência que a minha. Ela nasceu com a mesma condição rara. E aí ela elogiou tudo. E ela falou que tinha dificuldade de encontrar roupas, os mesmos problemas. Então, a gente está falando de um problema mundial, a gente não está falando de um problema nacional. Exato. E eu falo porque eu já tive seguidores da França, já tive seguidor da Espanha, ela da Espanha, Estados Unidos, Venezuela. Olha. Já tive da Grécia. Nossa, gente.
da Alemanha. Só que eu domino, além, claro, do português, eu sei falar inglês e espanhol. Então, conversando com ela, aí eu falei, aí eu agradeci tudo. Eu falei, mas você está entendendo? Eu falei, tá gostando, tá entendendo? Aí ela falou assim, olha, eu só vejo a imagem, acho bonita. Mas eu não consigo ler. Porque a descrição, ela faz parte do post. Sim. Então, o que acontece? Você via até hoje, você vê a imagem do look e é na descrição que eu explico o detalhe da escolha da peça, onde eu comprei, o porquê, não sei o quê, pererê. E aí eu falei, então o objetivo não está sendo alcançado. Olha, mas foi conversando, isso é bem importante, saber o então público, você tem que conversar com o seu público, para entender. Não adianta falar bem assim, eu quero fazer assim. Então você tem que ouvir as críticas e as sugestões. Nem toda crítica, sugestão, você vai abarcar. Já tive sugestões que eu falei, não. E aí, eu falei, eu falo inglês. É o que me dá trabalho. Imagino. Porque eu poderia aumentar as postagens, eu não consigo por causa da legenda em inglês. Entendeu? E aí eu falei, se eu fizesse em inglês? Tá. Aí ela falou, ajudaria bastante. E aí você consegue... E aí eu fui expandindo Isso. mundialmente, né? Então claro, a rede social ela não tem fronteira. Mas o conteúdo ele ultrapassa. O que não dá é o blog. Porque daí são textos maiores, né? Mais profundos, assim. Não teria condições mesmo de... Aí fica restrito nacional. Mas na época do podcast, eu consegui fazer uma entrevista internacional. Olha, essa português. Não vi. Português legal. que ele... esqueci agora o nome da invenção, mas é um professor de Portugal e ele criou um método de códigos, de cores, para pessoas ou com alguma deficiência visual. Então, em vez do braille, esse código de cores. Mas ele serve tanto para a pessoa com... Pode ser a pessoa com deficiência visual, tipo cego ou baixa visão, como também aquele que não enxerga determinadas coisas. Daltônico. Principalmente para daltônico. Então, é um código muito pequenininho. Então, tem aqui também no Brasil, foi criado são códigos diferentes, são metodologias diferentes, deve ser os dois. Tá. Aqui se chama Color, que é do Sul. E eu entrevistei esse, eu esqueci agora o nome, porque são tantos projetos. São mais de 100 episódios lá, gente. Vocês podem... Então imagine, mas... E aí eu entrevistei. E são códigos bem pequenos, que dá desde uma roupa até num frasco de esmalte. Tá, nossa, perfeito. E aí, minha curiosidade, a curadoria que você faz. Porque quando a gente trabalha com jornalismo de nicho... Eu acho que o diferencial é esse, né? É você apresentar temas e abordagens e criações que a maior parte das pessoas não conhece. E você tem muito conteúdo, tanto no blog quanto no podcast. Como que você consegue, assim, atrair? Quando eu fui criar o podcast, eu primeiro fiz uma lista, né, de temas. Nossa, ótima dica. Então, eu fiz uma lista de temas e eu já conhecia, eu já tinha um tempo nesse segmento. Um repertório. Já tinha um repertório, já conhecia pessoas que já falavam sobre. Tá. E aí, por exemplo, sei lá, deficiência. Aí eu falei, dificuldade de moda para a população com deficiência. Aí você vai... É um mundo. Se você pegar condição rara, são milhares. Cada condição, Aí eu falei, eu tenho podcast aqui para sempre. Pra sempre. Nunca cheguei a conseguir fazer todos. Eu tenho temas que estão engavetados. Mas é porque eu não consigo achar pessoas. Sério? Sério. Vou dar 2 exemplos. Tá. 2 exemplos. Eu queria... eu consegui fazer com muito custo. E aí eu queria saber, será que existe... alguém que faz moda plus size para pessoa com deficiência.
Eu não achava. Não tem. Não tem. Não tem. Até hoje. Não encontrou. Achei uma que tinha, mas ela tinha um protótipo, não sei, não é uma Ainda marca. Não chegou. Mas eu consegui, graças a Flávia Durante, que é jornalista também, e ela tem uma comunidade. Eu falei que a gente é muito... Eu aprendi muito da moda plus size por conta da Flávia. Ela é ótima, né? Tem o Pop E aí, Plus. essa outra questão também. Eu não fecho só no meu segmento moda inclusiva. Por quê? Porque se eu fechar só em mim, eu vou ficar falando pessoa com deficiência, pessoa com deficiência, pessoa com deficiência. Mas eu esqueço que dentro da população com deficiência, eu tenho pessoas com deficiência do movimento LGBTQIAP+. Nossa, eu tenho sim. pessoas pretas, eu tenho pessoas plus, eu tenho pessoas 60+. Eu tenho mães. É. Então, eu fui ampliando meu espaço. Então, eu consumo outros segmentos sociais. Tá, ótimo. Eu tenho mulheres, tenho homens. E aí, com a Flávia, ela... Aí foi essa questão. Essa eu consegui. Ai, que bom. Mas, por exemplo, eu tenho um que eu quero muito, mas nunca achei alguém. Porque, assim, às vezes você tem que achar a pessoa, mas também saber se a pessoa vai trazer um conteúdo relevante pro próximo, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, não é porque eu tenho uma deficiência que eu sei falar sobre a questão da pessoa. Exato. A pessoa com deficiência, ela não é obrigada a levantar uma bandeira. Isso. Ela faz se ela quiser. Exatamente. Então, assim, saber se ela tem repertório, se ela tem conteúdo, se ela tem conhecimento. Se o que eu vou perguntar, ela vai saber responder. Se ela quer, né? Se ela quer. Então, eu tenho dificuldades. Mas, por exemplo, eu queria muito... Eu já falei sobre a população com nanismo. Eu queria falar com a população gigantismo. Mulheres Ótima que ideia. têm 1,80, mais de 2, sabe? Que tem essa condição que a pessoa cresce além do... É verdade. E eu nunca consegui achar alguém. Que legal. E, então, esses temas Estão vêm... engavetados. E você escreve a partir Surge. da... Surge. Tá, Eu vou pesquisando e eu falo... E vou anotando no meu caderninho. Tá. E também já teve seguidores que eles me falam, você já viu essa marca aqui? Eles me dão uma dica. Aí, o pessoal já te tem como referência e indica, né? Indica e eu vou atrás, faço contato. Ótimo. Eu, inclusive, vi uma postagem recente no seu blog sobre um concurso de moda inclusiva. Isso. Foi o último... Bem, não sei quando é que vai ao ar. Vai daqui 2 semanas. Então acho que já vai ter acabado. já vai ter... Vai ser o último post. Agora, nesse instante, é o post mais recente. Mas já tem outro engavetado para vir. Para ser publicado. Então, tem o concurso de São Paulo. Muito interessante. Ele não é novo. Então... Tá? Foi o primeiro concurso de moda inclusiva. E é dividido por categorias, né? Esse ano vai ser dividido por categorias. Tá. Ele foi criado já tem mais de 10 anos pelo governo. E a idealizadora na época foi a Daniela Auler. Tá. Aí o concurso continuou, teve uma parada por conta da pandemia e o governo agora vai continuar. Não é com a Daniela, Tá. é com a Secretaria de Estado de Gênero da Pessoa com Deficiência. E aí eu entrevistei o secretário. E aí é uma questão que assim, eu falei, porque o Moda em Rodas ele é apolítico. Eu falo sobre moda. Mas se for uma iniciativa da direita ou da esquerda ou do centro, não importa. Tá. Eu não vou deixar de divulgar porque se é da direita, se é da esquerda, se é aquele governo ou não. Claro. Não, porque se está beneficiando... O Moda em Rodas, ele divulga toda e qualquer iniciativa que trabalhe com moda e beleza inclusiva. Ai, que legal. Ótimo. O que eu tomo cuidado para ver se aquela iniciativa não tem um cunho político por trás. Já aconteceu, teve uma iniciativa, quando eu fui pesquisar, aí eu vou pesquisando. Olha, é importante. Aí quando eu fui pesquisar, eu falei, não. Uhum. Entendeu? E aí eu cortava a pauta.
Nossa, mas tem pautas incríveis lá. Eu vi também da Herself, que é... Tem várias iniciativas que, quando eu paro para pensar, eu falo bem assim, gente, eu nunca tive essa ideia. Então, é ótimo. Teve uma, foi ano passado, foi da OAB do Rio, numa parceria da OAB do Rio, com uma marca de... Minha memória é péssima. Com uma marca de biquínis, que agora esqueci o nome, perdão. E aí eles criaram uma modelagem de biquínis e maiôs para mulher que passaram pela mastectomia. Gente, é ótimo. E não deixa de ser uma deficiência, Isso, porque é uma dificuldade, um corpo que passou por uma transformação, querendo ou não. É. E aí eles criaram. E aí eu fui entender por que o biquíni. É. Eu quis saber por que o biquíni, porque na outra peça de roupa. É. E assim, eu não passei por uma mastectomia. Então, imagina. Então, eu falo sobre temas que, para mim... E aí eu fui entender que muitas vezes, elas botavam enchimento. Mulheres que perderam um dos seios. Aí, o que acontecia? Molhava, pesava, saía do lugar. Verdade. Perdia totalmente. Ficava um peito de um jeito, outro peito do outro. Mulheres que amavam PA e deixaram de ir por causa disso. Então, eles fizeram um estudo de colocar esse preenchimento do material, que agora, desculpe, vocês vão ter que olhar o modaemrodas.com. Exatamente, acessem lá. E aí, de um material que podia molhar sem pesar, sem fazer nenhuma mudança visual do corpo. Que a mulher se sentisse confortável. Nossa, muito importante. E você percebe algum benefício, assim, por ter escolhido trabalhar com jornalismo de nicho? Porque, por exemplo, eu vi que você mediou um painel sobre moda sustentável. E é o desafio também, né? Porque não é meu... Só que eu acho que você foi escolhida porque você trabalha com um segmento da moda sustentável, que é a moda inclusiva, né? É também... Mas isso não deixa de falar. Não é porque eu vou falar sobre moda sustentável que a pessoa com deficiência tem que estar de fora. Exatamente. Ela também, ela faz parte desse planeta. Muito. Entendeu? É sobre isso que eu falo. Se eu ficar só falar com a minha rede e não ampliar meu repertório, eu vou ficar estagnada. Então, eu comecei a ter contato com o movimento Fashion Revolution, com o Brasil Eco Fashion Week. Que legal. E comecei a estudar, comecei a ler. Eu tenho um artigo publicado no livro do Fashion Revolution, Revolução da Moda. É o único artigo sobre moda inclusiva. Foi o convite. E tem até uma questão que, se você for pensar, o upcycling é uma das alternativas para você pensar numa moda inclusiva sustentável. Porque o upcycling é o quê? Você pegar uma peça que iria jogar fora, ser descartada, mas você trazer um novo significado para a peça. Então, o que acontece? Muitas pessoas com deficiência têm dificuldade de desapegar de uma roupa porque têm dificuldade de encontrar. Então, o upcycling pode ser uma alternativa. Ou, por exemplo, pessoas que adquiriram uma deficiência por algum acidente, uma cirurgia que deu... Enfim. E aí, ela perde totalmente o guarda-roupa dela. Nossa, é mesmo. O upcycling é E é moda sustentável. Realmente, a moda inclusiva não é uma coisa só, é muito plural. Né? É isso. Não dá pra gente colocar a moda em caixinhas. Não, exatamente. E eu vi que você também mediou um painel no Mato Grosso do Sul, numa semana de moda inclusiva, Campo Grande. Campo Grande. Como que foi? Conta um pouquinho. Foi corrido, porque foi um fim de semana, cheguei no sábado, fui embora no domingo. Nem conheceu a cidade. Não, conheci o shopping, onde foi o evento. E eu me encantei, eu queria ter ficado mais tempo. E é uma cidade... Bem, para pessoa com deficiência física, é uma cidade plana, né? É ótima Então, para circular é maravilhoso. O Cerrado é maravilhoso. E foi maravilhoso pelo fato assim, eles fizeram também um concurso.
de moda, onde estudantes e profissionais pudessem se inscrever, ser premiados, houve desfile. E o que mais me chamou a atenção, eles fizeram uma semana mesmo, não só com desfile, tiveram cursos. Conteúdo também, conteúdos, né? Teve um da Daniela Aula, de upcycling, teve outro do Jun, sobre modelagem, sobre medida no corpo, fazendo uma... Ele tem uma técnica de design, de você criar o design de um produto a partir do formato daquele produto que você quer criar. Enfim, e o que eu mais gostei, me chamou a atenção e eu parabenizei, é o fato da gente estar saindo desse eixo sul e sudeste, principalmente sudeste. Sim. Então, a gente está levando a moda inclusiva para outras regiões. Foi o que me chamou a atenção também, porque no Mato Grosso do Sul, nem em cidades grandes daqui de São Paulo a gente vê isso, né? Exatamente. Então para mim foi... E eu estava participando da primeira edição. E o mais legal que foi desafio, porque eu mediei uma mesa num shopping aberto. Tava era tipo, sabe aquele um espaço maior num pátio, assim, do shopping? Sim, sim. E aí, as pessoas passando e eu tinha que chamar a atenção para as pessoas. Né? E de repente, quando eu vi, tava todo mundo olhando. Que legal. Nossa. Lojistas. Claro, eu peguei diferentes, sei lá, do blog, por exemplo, que eu às vezes pego uns conteúdos mais... já para quem entende moda, estuda moda, ou quem já conhece o corpo com deficiência, entendeu? Faz perguntas mais específicas. Lá eu fiz umas perguntas mais amplas. Então, assim, desde do beabá, né, vamos dizer. Sim. Então, porque era o primeiro, muitas pessoas ainda não conhecem essa iniciativa, a proposta da moda inclusiva, ainda tem aquela concepção de por que eu vou criar uma rampa. Não estou dizendo que isso acontece, tá? Mas é o que acontece muito. Por que eu vou ter que criar uma rampa na minha loja se eu não tenho consumidores que vêm aqui com cadeira de rodas? Eu falei, porque você já parou para pensar, se você colocar a rampa, vai começar a surgir. Exato. Então, são esses questionamentos. Então, foi uma coisa mais ampla, mas que a gente tem que começar assim. Sim. E eu achei ótima a ideia de ser no shopping, né? Porque já tem lá os consumidores, as pessoas que trabalham com isso. Porque a maior dificuldade é você fazer alguém sair de um lugar para ir para outro para ver um assunto que, a princípio, pode não chamar atenção. Você vai chamar para quem tem uma deficiência. Quem já... E a gente tem que chamar atenção para quem também não tem. Furar a bolha, né? Furar a bolha, porque... E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte. A população está envelhecendo. Eu acho que todo mundo quer envelhecer. Eu acho que você quer envelhecer. Sim, nossa, com certeza. E, querendo ou não, à medida que vamos envelhecendo, a gente vai perdendo a mobilidade, a gente vai perdendo a visão, a gente vai perdendo a audição. Isso. Então, poucas pessoas pensam nisso. Que, eu vou precisar fazer um banheiro adaptado. A gente ainda tem a cabeça de jovem, sabe, lembra quando, pelo menos, sei lá, 20 anos. A gente acha que é imortal e que vai a vida... Assim, que eu vou... Então, ainda tem. E aí, quando chegar lá na frente, eu penso a respeito. Não, vamos pensar agora. Vamos pensar agora, entendeu? Então, eu vou pensar na rampa quando eu precisar, não. Então, a rampa não é só para quem nasceu com uma deficiência. Não é só para mim, para Heloísa Rocha. É para o idoso. Sim. É para a gestante. Para quem tem carrinho. Né? Carrinho de bebê. Carrinho de feira. Carrinho de feira, exatamente. Também. Ou, de repente, sem querer, aqui amanhã você pega, sofre um acidente, por um tempo, quebra uma perna. Claro. Um braço. Aí, de repente, você vai ver quão difícil é usar uma calça. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nessa questão. A questão do design universal que a gente fala, né? Que é um designer que não só do produto, mas serviços, ambientes, ambientes digitais ou não. E em que todos consigam acessar, Perfeito. usar. É sobre isso. Chegamos ao final já, Elo. Passou rápido, né? Muito. Você tem muito conteúdo mesmo.
Você tem conteúdo assim em você e também tem conteúdo espalhado Mas não é na só internet. em mim. Isso tudo foi adquirindo porque eu fui ouvindo. Pelo Eu interesse acho o processo também. da escuta. Ótimo. A escuta é Eu importante. não fiquei só precisa no ter um meu interesse, né? repertório. Ampliou, né? Então, esse repertório que eu tô aqui é porque eu escutei muita gente, mas muita gente mesmo. Ai, muito bom, adorei. Queria que você deixasse, então, só fazer um resumo de todas as suas redes para o pessoal acessar. É fácil. Moda em rodas, em todos. Então, o que eu mais uso é o Instagram e o Facebook. E também que está no Twitter. Mas tem o TikTok, mas não uso tanto. Como eu já disse, vídeo, câmera e microfone não é o meu forte. Mas tem lá, então, é moda em rodas. Ótimo. Em rodas. Que às vezes o pessoal soube. Não, é moda em rodas. E modaemrodas.com. Ótimo. Perfeito. E para entrar em contato com você pelo Instagram? Pelo Instagram, pelo próprio blog, tem uma caixa de mensagens. E no Instagram tem lá o meu contato, e-mail. Enfim, vocês entrarem em contato comigo pelo Instagram. Então, gente, super acessível, Elo. Nossa, aliás, muito obrigada por ter topado. Eu que agradeço. A gente, aqui o estúdio, o pessoal é ótimo e a gente realmente está... a gente sempre fala sobre essa coisa da acessibilidade e você foi muito aberta, muito acessível mesmo para vir aqui e trazer esse conteúdo para a gente. Mas o objetivo é que o estúdio seja mais acessível para todo mundo, né? Eu que agradeço porque a gente está trazendo um tema para talvez um público que consome o seu conteúdo e que muitas vezes nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. E está entrando no mercado de trabalho e já entra com uma nova percepção. Não é um segmento fácil. Quando eu falo fácil, aquilo que eu falei lá no início. A população com deficiência ainda está entendendo, aprendendo sobre esse segmento de moda. Mas é o que eu falo, eu me inspiro em outros movimentos sociais que estão dando muito certo e eu acho que a gente tem tudo para conseguir. E a gente se inspira em você. Obrigada. Tem muita gente bacana, além de mim, também. E vamos seguir as pessoas certas. Isso. Que faça a gente crescer. Maravilha. Intelectualmente, socialmente, e por aí vai. Adorei, muito obrigada. Obrigada para você que assistiu também. A gente também está aí no Instagram, no TikTok, Geração Curto Circuito. Eu também, Thaís Polimene, Instagram, TikTok. Obrigada a todos, obrigada, Elô, obrigada, Brenda, obrigada, André. Obrigada para sua mãe também que veio aqui com a gente. Obrigada, gente. Até. Até, tchau, tchau.